Olá para você, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal, onde a gente fala sobre autoconhecimento, lei da atração. A gente precisa entender como que a gente faz para a gente superar os obstáculos e conseguir realizar a vida dos nossos sonhos. Eu sou Mariana e hoje nós vamos falar sobre como é que a nossa mente cria a realidade. Hoje nós vamos entender isso de uma vez por todas e vamos começar a usar isso a nosso favor, certo? Então vamos começar o seguinte: a lei da atração é uma lei da vida, certo? A gente não questiona a lei da gravidade, a gente não questiona outras leis da vida, só que por algum motivo as pessoas ainda elas falam coisas como eu não acredito em lei da atração. A lei da atração não tem a ver com fé, lei da atração não é misticismo, lei da atração não é um golpe que alguém está dando em você. A lei da atração é uma lei da vida. E essa lei da vida nos ensina que a nossa mente cria realidade. Porque assim, sabe o que me deixa impressionada? Gente, as pessoas já estão sabendo. Sabe quando o filme Segredo foi feito? Em 2007, 2006. As pessoas não estão se beneficiando desse conhecimento porque elas não entenderam ainda. A sua mente cria a realidade. A vida, ela é um mecanismo que tem uma forma de funcionamento. Para que as coisas aconteçam, existe uma forma de funcionar. E é da seguinte forma: vem um espírito, uma consciência, entra num corpo físico, e esse corpo físico tem um cérebro, uma mente, e essa mente, através do pensamento que é eleito nesse computador, vamos então chamar esse cérebro, essa mente de um computador. Através da imagem eleita, essa imagem ela imprime na realidade aquilo que corresponde a ela. Ah, isso é viagem? Isso não é viagem. Isso hoje em dia já está comprovado cientificamente. A gente volta à experiência da dupla fenda, aonde observou-se que a partícula, quando não tem um observador consciente, uma consciência observando, ela faz uma trajetória. Quando tem um observador consciente, uma pessoa, ser humano, observando, ela se comporta de acordo com a vontade do observador. Mas, se por acaso o observador mudar de ideia e escolher outra coisa, a partícula simplesmente volta e faz outra trajetória. Isso está comprovado que a realidade ela vai se moldar ao observador. Então aqui pronto. Nós somos uma pessoa, estamos num corpo, através do pensamento a realidade se forma e a realidade ela vai se comportar com a sua vontade, de acordo com a sua vontade. Quando a gente entende isso, a gente passa a não se impressionar mais com a realidade de fora. Porque o que acontece? A gente até aqui na nossa vida, de alguma forma a gente aprendeu que a vida é alguma coisa exterior a nós, muito poderosa, e aí existe todo mundo que é maior que a gente, todas as forças, existe Deus, né? Existe vontades aleatórias que vão formando situações e coisas vão desenrolando, e o destino, e não sei o quê, e um belo dia a gente tem a vida que a gente tem. Todos nós acreditamos nisso, que as condições externas se desenrolam de forma aleatória à nossa vontade, que um dia manifesta na nossa vida algo que foi uma surpresa pra gente, certo? Só que a partir do momento que a gente entende que é aquilo que está na nossa mente que está materializando, a gente para de achar que é o fora que forma alguma coisa dentro e entende que é o dentro que movimenta a partícula para formar alguma coisa fora. Se você entende isso, você não é mais alguém que se preocupa com as condições aparentes. Então, quem entende isso, por exemplo, e quer comprar uma casa, mas não tem emprego, não vai ficar impressionado. Não vai ficar negativo, não vai ficar pessimista, não vai ficar ansioso e não vai ficar desesperado tentando, se esforçando para ver como vai fazer aquilo. Porque essa pessoa sabe que as partículas, o universo vai se reorganizar e vai trazer pessoas e situações a seu favor para que aquilo aconteça. A partícula muda a trajetória para formar aquilo que você quer.
Talvez demore um pouquinho mais de tempo, um pouquinho menos de tempo. Vai precisar do seu foco, vai precisar que você entenda. Se você entendeu bem isso, você vai conseguir manter o foco naquilo que você quer, independente das condições contrárias, independente de parecer possível ou não, e a situação vai acontecer. Demore um pouco mais, um pouco menos. Se você é capaz de desejar, se você é capaz de pensar no que você quer, em qualquer coisa você é capaz de atrair. Por quê? Qualquer pensamento é uma dimensão energética. Pensamento é energia e essa energia é o que molda a vida, é a pré-realidade. Essa pré-realidade é o que rearranja as partículas do mundo exterior de acordo com a sua vontade. Aí aqui eu queria falar uma outra coisa, que é o que eu tenho falado em vídeos passados, né? A gente precisa só despertar para uma coisinha que é assim. Nós estamos muito acostumados a sermos, temos uma autopercepção de que eu sou um ser humano, de que eu preciso pagar boleto, de que eu preciso me procriar e comer e dormir. A nossa autocompreensão ainda ela é muito limitada com as necessidades humanas. Então, a gente tem uma tendência, né, a usar esse poder absurdo da nossa mente que cria a realidade que a gente quer para co-criarmos essas coisas que são legais e é muito bom a gente, né, suprir as nossas necessidades, mas ainda são coisas que são muito limitadas, certo? A gente ainda vive de casa, carro, apartamento, como diz o professor Hélio Couto, e nós não despertamos que nós somos uma consciência, uma alma além maior do que somente um cérebro que imprime realidades no mundo físico. Um dia isso vai ser corriqueiro pra gente. A gente vai entender que a gente tem uma máquina de impressora 3D, né? Nós somos uma máquina de impressora 3D vivas, tá? Nossa mente imprime aquilo que está nela e a realidade vira isso. Então, se você é negativo, se você tem uma mente negativa, ou qual é a outra questão, né? Agora fugindo um pouco do que eu estava falando. Como a gente não aceita isso, ou a gente não entende, ou a gente não aceita e acha que isso é golpe, conversa que alguém está querendo dar o golpe na gente, a gente permanece deixando a nossa mente negligenciada, solta, aleatória, consumindo negatividade, consumindo vida dos outros. Você está cocriando, você está dando energia para o sonho de outros, consumindo feed de Instagram. Ou seja, o que você está pondo no seu foco? Você não está pondo você no seu foco. A gente deixa a nossa mente solta, a gente deixa o nosso computador, né, que poderia valer $1 bilhão, um computador 3D de criação de realidade, a gente deixa negligenciado, solto, negativo, trabalhando contra a gente mesmo. É por isso que somos, né, uma nação de escravizados, de pessoas que trabalham por salários baixos, que não têm o que precisam. Então, vamos entender isso, acordar para isso e agir, né? Vamos assumir nosso poder e nos beneficiar. Beneficiar a gente e beneficiar os outros. Porque a gente pode usar nosso poder de cocriação também para criar coisas positivas para os outros ao nosso redor. Então, voltando. A gente pode criar. E a gente está criando casa, carro, apartamento. Então, o que eu gosto, o que eu tenho nos últimos vídeos tentado falar é que assim, nós podemos sonhar. Vamos trazer para a cocriação da nossa vida a nossa alma, a dimensão do sonho, a dimensão do impossível. Porque um dia alguém sonhou com o avião. E quando essa pessoa sonhou com o avião, era muito impossível, improvável. Um dia alguém sonhou com o celular. E é o que eu falei no vídeo passado. E se um dia alguém quiser criar uma nave espacial portátil de teletransporte, onde você sai daqui do seu quarto e se materializa em Paris agora? E se alguém quiser criar um balé
um balé, sei lá, uma apresentação de balé submarina, que onde os bailarinos vão se apresentar no fundo do oceano, sei lá, gente, tô viajando aqui, mas o que eu quero é trazer a dimensão da magia, a dimensão do mágico. Vamos trazer nosso coração, o nosso sonho. Vamos entender que somos poderosos e vamos cocriar com alma, certo? É isso que eu queria falar para vocês. Outra coisa que eu queria falar é onde entra Deus aqui nessa equação, né? Será que só eu sou o criador da minha realidade ou será que existe uma consciência superior que poderia co-criar a realidade comigo? E aí, assim, existe sim, existe a possibilidade, por exemplo, de você ser uma pessoa que segue a sua jornada permitindo que Deus, o seu eu superior, seja o nome que a gente dê a isso, mas uma consciência maior que a gente, que é benevolente, que quer o nosso bem, que está mais consciente que a gente, cocria a nossa realidade com a gente, ou seja, que essa consciência colapse a função de onda e manifeste na nossa vida. As pessoas que fazem isso, é um assunto que eu estudo bastante, existem muitas pessoas, muitas linhas que têm esse tipo de abordagem. Mas para isso ainda existe uma necessidade de compreensão da lei e um domínio da própria mente. Por quê? Você precisa estar com a sua mente no zero. Você precisa ter uma estrutura emocional bem organizada. Você já precisa ter limpado suas emoções, reorganizado suas emoções. Porque senão você vai continuar negativo, sua mente vai continuar negativa e aí essa consciência não consegue cocriar. Lembre-se que nós somos os co-criadores, nós temos a mente, é a nossa mente que cria. Para que o eu superior consiga colapsar e criar, é preciso que a nossa mente esteja no zero. Nós precisamos permitir, entregar, confiar emocionalmente, nós precisamos estar num estado de entrega total. E nós precisamos saber deixar a nossa mente em zero. Nós precisamos deixar a nossa parte no ponto zero para que a consciência superior entre e colapse. Isso não é uma função tão fácil, mas as pessoas que têm feito esse tipo de estudo, esse tipo de prática, têm conseguido resultados surpreendentes, resultados que realmente às vezes alcançam manifestações que nem elas conseguiam imaginar, porque assim, quando a gente cria a nossa realidade, a gente tem o limite daquilo que a gente conhece, a gente tem o limite do nosso desejo, né? Então, se você for usar a sua mente para criar a sua realidade, que é o que eu recomendo, você tem um certo limite. Tem coisas que a gente não é capaz de imaginar. E o nosso eu superior está vendo além. Então, se a gente zera e se a gente permite que o nosso eu superior colapse por nós vamos talvez chegar a lugares que a gente não poderia imaginar. Mas aqui já é uma extrapolação, tá? Meu objetivo com esse vídeo é reforçar a ideia de que a gente precisa entender que nós temos um computador e esse computador cria a realidade e que a gente precisa começar a dominar, tomar posse desse computador. Aquilo que está na nossa mente precisa ser positivo, precisa ser a nosso favor. E se a gente entende isso, a gente não se abala mais com o mundo de fora, com as condições aparentes, com tudo aquilo que parece desfavorável, com tudo aquilo que parece que está contra nós. Isso já não impressiona mais a gente, porque a gente sabe que a gente conhece a lei, a gente conhece o nosso equipamento e a gente sabe que as partículas vão se reorganizar. É só uma questão da gente manter o foco e direcionar a nossa mente para onde a gente quer a nossa vida, para onde a gente quer que ela vá, certo? Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Aqui na descrição tem informações sobre cursos e atendimentos. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um gostei para mim e até o próximo vídeo.